Bom dia, pessoal! A gente terminou a última aula com essa incrível imagem de Poseidon. Só lembrando que nós falamos sobre a estatuária da arte grega no período arcaico, clássico e helenístico. Nós mostramos a evolução, né, que o povo grego conseguiu dar a essa estatuária. Não podemos deixar de falar nos filósofos, e aqui algumas esculturas dos próprios, né? Aí a gente tem o Sócrates, o Platão, Crísipos e o Epícuros. Olha cada nome bonito, fácil de falar, uma belezinha. A gente fala muito sobre Sócrates e Platão, né? Esses dois principalmente. E é interessante a gente enxergar, existiam bustos por toda a Grécia desses filósofos, e a gente não pode esquecer que, concomitante com a arte, a filosofia grega era importantíssima para o padrão de pensamento do homem grego. E não podemos esquecer que nós continuamos com esse pensamento ocidental até hoje, né? Não obstante que vocês estudam aí até hoje esses filósofos. Aqui só para a gente fechar direitinho sobre a questão da estatuária, né? Não podemos esquecer que foram séculos se aprimorando. Aqui a gente tem uma estátua feminina. Olha o tempo aqui, ó, século 6 antes de Cristo, né? E ela ainda está rígida. Lembram do Couros? O Couros, a estátua masculina, que foi imagem e semelhança daquelas estátuas que eles encontraram lá no Egito. Aqui a gente tem uma imagem feminina, certo? Daquela mesma época. Lembrem que as mulheres começaram se mostrando com roupa, diferente dos homens, que já viam sempre nus. Mas com o passar do tempo, no período clássico, elas já começaram a surgir seminuas no final do clássico. E helenístico, elas já podiam aparecer nuas, sensualizando, contando histórias, etc. E aqui a gente tem essa magnífica Afrodite. Olha só que coisa bem feita, gente, essa estátua. Olha o tecido. Pensa que isso aqui era tudo uma pedra. Como é que o cara conseguiu ir lá com martelinho, lixa e fazer esse tecido, esse caimento incrível? Olha o bumbum da moça, gente. Parece que dá para pegar e é macio. E não é, é pedra. É realmente uma coisa muito fantástica. Eu fico impressionada toda vez que eu vejo, né? Eles queriam fazer essa questão da perfeição, do corpo perfeito, porque nessa época eles acreditavam que a beleza física ela tinha que refletir a beleza moral, a beleza interior das pessoas e por aí vai, né? Até parece, mas enfim, era o pensamento da época. Aqui a gente vai falar rapidamente sobre os deuses, né? Já que a gente está vendo a arte grega, não tem por que a gente não falar um pouquinho deles. Aqui eu fiz peguei só alguns básicos mesmo, né? O Zeus, que seria o maior, o pai de todos os deuses, a Hera, a maior das deusas, alguns irmãos deles, que seriam Poseidon, que seria o deus dos mares, a Deméter, da fertilidade, alguns filhos, como Atenas, a deusa da sabedoria, o Dionísio, que é o deus do vinho, né? Também conhecido como Baco, Ares, deus da guerra, Hermes, o deus mensageiro, os gêmeos, Apolo, deus da luz, e Artemis, que é a deusa da caça, e o casal Afrodite e Hefesto, que seria a deusa do amor e o deus das ferramentas. A gente vai encontrar esses deuses em várias lendas, né? A gente não pode esquecer que mitologia, a cada vez que é contada, muitas vezes alguma coisa se modifica, mas a gente tem o basicão de cada um que a gente não pode esquecer. Aqui algumas imagens desses próprios deuses. Tentem aí encontrar alguns deles, quem é quem, que é a parte mais interessante, é você saber decifrar quem são esses deuses. Gente, já ouviram falar do Pan? O Pan é esse ser híbrido aqui, certo? Que é a mistura de bode com homem, né? Da metade para baixo ele seria um bode, da metade para cima ele seria
um homem, mas mesmo assim com chifres, né? E é interessante a lenda de Pan e Sirinque, porque a partir dela surge um instrumento musical, né? Que é o sirinque ou a flauta de Pan. Como é essa história do Pan? O Pan, ele nasceu e ele era conhecido como uma aberração. A própria mãe dele ficou assustadíssima com sua forma híbrida, né? Metade bode, metade homem, e o abandonou. Assim que ela o abandonou, o deus Hermes veio, recolheu aquele bebê, que era um híbrido, e criou o Pan lá entre todos os deuses do Olimpo, né? Só que quando ele ia crescendo, ele ia se envolvendo com os deuses, conversando, e esses deuses, eles também acabavam rejeitando ele, por ele ser muito estranho, né? Ele diziam que ele tinha uma aparência desagradável por ele ser híbrido. E aí, quando adulto, ele já se sentindo meio estranho no ninho, decidiu se recolher mesmo e ele foi morar lá nos bosques, nas matas, né? Só que aconteceu uma batalha entre Deus e Tifão, e nessa grande batalha que aconteceu, o Pan, ele acabou ajudando o Hermes, que foi aquele que pegou ele quando era bebê, lembram? Ele ajudou o Hermes a pegar de volta os tendões de Zeus, que tinham sido perdidos nessa batalha, tinham sido sequestrados, sei lá o quê. Eu sei que ele pegou de volta esses tendões, conseguiu junto com Hermes, e em gratidão a isso, a esse ato, o Zeus nomeou o Pan o deus dos bosques e das florestas. Então, o Pan acabou virando, né, por conta disso tudo, o deus dos bosques e das florestas. Aí, um certo dia, estava Pan lá, andando pela floresta e tal, a floresta cheia de ninfa, né, as ninfas das águas e etc. E um belo dia, Eros, que é o deus do amor, resolveu brincar com Pan e atirar uma flechinha. Sabe aquelas flechinhas de cupido? Pois é, pegou no Pan. E o Pan se apaixonou por uma ninfa que estava na frente dele no momento, de nome Sirinque. E ele ficou atrás dessa ninfa o tempo inteiro. E a ninfa desprezava ele, achava ele bizarro, achava ele feio, ele tosco. Por mais que ele tentasse agradá-la, ela não gostava dele de forma alguma. Aí a gente tem duas versões. Na primeira versão, ele sequestra essa ninfa, né, que seria uma semideusa das águas. Ele sequestra essa ninfa, as irmãs ninfas veem esse sequestro, avisam ao pai, e esse pai vai lá lutar por essa filha. No momento em que o pai vai tentar tirar a ninfa, que seria Sirinque, do Pan, ele seguraria ela entre os braços e com a sua força de Deus, né, ele transformaria ela em pedaços de bambus. Esses pedaços de bambus, ele percebe com o tempo que se passar um som ali dentro no bambu oco, vai sair um som legal e acaba fazendo a flauta de Pan. Uma segunda versão, dentre algumas que existem, seria que ele tentando lá cortejar a Sirinque o tempo inteiro e ela não queria de forma alguma ele. Ela ficou tão de saco cheio que ela mesma se transformou em bambu. E ele, muito arrasado, muito triste, pegou aqueles bambus, catou aqueles bambus para si e percebeu da mesma forma que os bambus extraíam um som muito legal e acabou criando a flauta de Pan, que é essa daqui. Estão enxergando a flauta de Pan, que faz um barulho muito interessante, né? Aqui a gente tem outros instrumentos. Eu tenho a cítara, eu tenho as liras, estão vendo elas tocando as liras aqui? Os aúlos, que está aqui na boca dela, né? É interessante, essas imagens são interessantes, porque aqui o que a gente está vendo, essa e essa são imagens de cerâmicas gregas, que a gente vai ver ali adiante a importância das cerâmicas gregas para a gente conseguir entender essa civilização
da Grécia Antiga, certo? A música era bem importante na Grécia. Pensem na música naquela época como é hoje, né? Era tocada em vários momentos diferentes, praticada por pobres, ricos, passatempos, em cerimônias, para a educação, para passar o dia, para se divertir, etc. A gente não vai se apegar muito nessa questão